Convidamos a fazer uso da palavra a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda. Bom dia a todas, todos. Minha amiga Michele, você vê que nós mulheres aí, para ainda dar mais emoção, começa falando, né? Senhor presidente, senhores ministros, ministras, senhoras e senhores, obrigada. Eu vivi aqui a experiência mais rica, mais difícil, mais trabalhosa e mais desafiadora da minha vida. Mas foi, ao mesmo tempo, a mais gratificante. Aprendi muito e levarei para sempre esse aprendizado e as manifestações de carinho, de apoio, de amizade que eu recolhi nesse ano tão fértil e intenso. Eu tive o privilégio, senhor presidente, de conviver com o senhor no dia a dia, das crises, dias de crises, das dificuldades e das alegrias, e eu sou testemunha do seu equilíbrio, da sua simplicidade e do seu senso de dever. Eu quero agradecer aqui a todos os meus colegas e amigos de ministério, que sempre tiveram comigo uma palavra de respeito e consideração, aos servidores todos do Palácio e do governo, que sempre me apoiaram. E um agradecimento especial aos presidentes das casas, aos líderes do governo e aos líderes partidários, sem os quais teria sido impossível a aprovação de matérias importantes e polêmicas, que foram fundamentais para ajudar o Brasil a atravessar esses tempos de turbulência. O Executivo e o Parlamento, dialoguei com todas as forças políticas e juntos encontramos, quando parecia impossível, as convergências necessárias para o país. Eu pude ainda, com o apoio total do presidente, cuidar de Brasília, a cidade capital que nos acolhe e que é a síntese da sociedade brasileira. Eu registro ainda que, como primeira mulher a ocupar esse ministério, aqui dentro do Palácio do Planalto, responsável pelas articulações com o Congresso e com os outros poderes, tive do presidente e de todos que o cercam o respeito e o apoio necessário, para demonstrar que nós, mulheres, estamos preparadas, sim, para assumir espaços de poder, vencendo os preconceitos, vencendo machismo e respondendo à altura os grandes desafios que nos são impostos. Eu agradeço a Deus por me dar força e sabedoria nos momentos mais difíceis. Agradeço muito à minha família, ao meu marido, às minhas filhas, que sentiram tanto a minha falta, dias e noites. E agradeço também aos amigos da imprensa, que mesmo com crítica procuraram sempre me ajudar construtivamente e compreensivos. E finalmente, eu agradeço a todos os deputados, senadores, cujo convívio diário tanto me ajudaram no desafio de estabelecer essas pontes necessárias entre governo e Congresso. Presidente, temos novos desafios pela frente. Conte comigo, até logo, só vou atravessar a rua. Muito obrigada. Ouviremos agora a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Bom dia. Eu estou em pé, estou vestido um blazer azul escuro com uma blusa laranja embaixo e eu preciso explicar como está o dispositivo. O nosso dispositivo hoje tem 2 fileiras de cadeira. Na frente estão os ministros que estão saindo, acompanhado do presidente da República, a primeira-dama, vice-presidente, e atrás estão os ministros que estão chegando. E à minha esquerda está a nossa intérprete de Libras, a Dânia, e esse é o meu sinal em Libras. E aqui, meu último discurso no Palácio, por enquanto. Não esqueçam nunca que quando nós assumimos este governo, nós falamos, o presidente falou, a primeira-dama falou, que este seria um governo inclusivo.
Nós avançamos com a interpretação de Libras, mas ainda precisamos falar com as pessoas de baixa visão e as pessoas cegas, e que isso fique registrado para as autoridades que permanecerão, as que estão saindo, para o parlamento, para todos os senhores. Presidente, muito obrigada. Obrigada por ter confiado em mim, por ter entregue uma pasta tão delicada, em que muitos acreditavam que seria a pasta que mais causaria problema para o governo, por todos os temas ideológicos que estão naquela pasta. Não foi fácil, presidente, fazer o diálogo com a sociedade, com os movimentos, conduzir temas tão delicados, mas fiz exatamente o que o senhor pediu. Coloquei o coração, busquei os invisibilizados, trouxemos pautas que estavam esquecidas e, presidente, universalizamos os direitos. Não houve, até aqui, e sei que enquanto Bolsonaro for presidente, nenhum retrocesso na política de direitos humanos no Brasil. O governo, em nenhuma política pública, violou direitos nesta nação. Não é o executivo que está violando direitos e liberdades nesta nação. As políticas públicas do governo Bolsonaro são políticas públicas de garantia de direitos. Sou também a ministra da Mulher, até daqui 10 minutos. Nunca a mulher foi tão cuidada. O Ministério conduziu a pauta da mulher, presidente, exatamente como o senhor disse. Todas as mulheres sendo cuidadas. Quando o senhor deu o auxílio emergencial em dobro para líder de família, o senhor mandou um recado para o mundo. O senhor, quando levou água para o Nordeste, foi por causa das mulheres que carregam água na cabeça há anos e que foram esquecidas. Foi o governo que priorizou a pauta da mulher. Mas o senhor também, presidente, com esse ministério que ninguém acreditava, o que é isso, o Ministério da Família, trouxe para o debate, para o foco das políticas públicas, o fortalecimento de vínculos familiares. E vou dizer uma coisa, senhores, tentaram tudo nessa nação, tentaram tudo, e não conseguiram, mas agora descobriram que, se não fortalecermos famílias, não seremos uma nação soberana, não seremos uma nação próspera. O fim da fome, da miséria, da tristeza, de tudo que está nessa nação, a redenção desta nação passa pelo fortalecimento de vínculos familiares. E este ministério está cumprindo o papel. Colegas que ficam, mantenham a guarda. Vou morrer de saudade. Vocês vão morrer de saudade de mim. Colegas que chegam, todos meus amigos, que Deus os abençoe. Minha primeira-dama, foi você. Obrigada por ter acreditado. Obrigado por ter confiado em mim. Eu vou voltar um dia. E como a ministra polêmica colocou as pautas de uma forma polêmica, eu não podia sair daqui sem dizer que os filhos pertencem às famílias, sem dizer que menino veste azul, que menina veste rosa, e quem manda nos filhos são a família. Parlamentares, obrigada a todos os parlamentares por ter me ajudado. Deus abençoe o Brasil. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o nosso presidente. Em nome dele, todos os presentes. Até porque a gente só tem 3 minutos, vamos ser objetivos, né? Acho que esse momento, para todos nós, é um momento de recomeço. Nós olhamos para trás e fazemos a avaliação do que ocorreu, mas, sobretudo, olhamos para frente. Olhamos para frente com a consciência do dever cumprido, olhando nos olhos das pessoas, de cabeça erguida,
de que esse foi um tempo de construção nesse país, eu diria de reconstrução. Foi um tempo, senhor presidente, que nós tivemos a oportunidade de percorrer esse país. Hoje de manhã eu fiz um balanço, em 2 anos e 1 mês à frente desse ministério, e Vossa Excelência nos orientou desde o início. Nós perfizemos, aliás, 178 viagens pelo Brasil. Fomos a todos os estados da federação. Nós fizemos 378 eventos diferentes. Eventos não de festa, não de pirotecnia, mas de realização, de entrega, de prestação de contas. Mais de 15 mil obras nesse ministério entregues nesses pouco mais de 3 anos. Presidente, quando se fala de um governo transformador que fez uma opção em servir ao povo brasileiro e paga um preço pela opção que fez, nós temos orgulho de pertencer a um governo realizador que ficou ao lado do povo. Eu vou repetir um dado aqui que as pessoas talvez não tenham a percepção. Por favor, ouçam. A ação deste governo permitiu que em 1 ano apenas o tratamento de água e esgoto nesse país recebesse um acréscimo de mais de 1000%. Isso mesmo, gente. 1000%. 1000. Por favor, registrem. Com o marco do saneamento, e aqui uma saudação especial a esse congresso corajoso que nós temos, nós passamos de 4,5 bi por ano nos 3 entes da federação para quase 50 bilhões de reais. Não tem paralelo. Isso significa que mais de 9 milhões de brasileiros vão ter tratamento de esgoto nas suas casas. Isso significa que quase 19 milhões de brasileiros vão ter água de qualidade nas suas casas. Presidente, um outro número relevante. Nós estamos realizando a maior obra de infraestrutura hídrica do mundo. São mais de 3 mil quilômetros de canais, de barragens. Nós efetivamente estamos emancipando e transformando uma região que por muito tempo foi utilizada como massa de manobra de quem se apropriava do aparelho estatal para fazer dele uma condição de replicação das oligarquias vigentes. Quando nós chegamos no dia 9 de fevereiro de 2022 ao Rio Grande do Norte com as águas do São Francisco, nós podemos dizer que nos 200 anos da emancipação do Brasil, 200 anos da nossa independência desse ano, nós podemos dizer que finalmente chegamos também com a emancipação no Nordeste brasileiro, dia 9 de fevereiro de 2022. Com todas as dificuldades fiscais, presidente, que nós estamos tendo, as mudanças feitas no programa habitacional nos permitiram, em outubro desse ano, comemorar a marca de 1.250.000 moradias entregues em todo o país. Pela primeira vez, o governo federal está lançando um programa de regularização fundiária desde a lei de 2000, que é o Estatuto da Cidade, para apoiar estados e municípios, inicialmente com 100 mil unidades. Olha, são tantas coisas para falar que eu não vou fazer prestação de conta, que eu tenho 3 minutos. Então, eu vou abreviar dizendo o seguinte, presidente. Eu passei muito tempo da minha vida imaginando uma maneira de ajudar a transformar esse país, a mudar esse país, a fazer com que o país tivesse um rumo diferente. Porque eu nunca quis mudar de país, eu sempre quis mudar o meu país. E você, presidente, nos deu essa oportunidade. Obrigado, presidente, de verdade. E nesse momento em que nós estamos numa grande discussão nacional a respeito de valores que sempre foram caros para a nossa democracia, valores que dizem respeito à nossa liberdade de opinião e de expressão, valores que dizem respeito à forma como nós nos relacionamos com as nossas famílias e com a sociedade, valores que dizem respeito aos nossos traços que são ancestrais do que é essa sociedade.
uma sociedade judaica cristã, onde o Estado, presidente, é laico, mas nós temos o direito de sermos cristãos e professarmos a nossa fé. E isso não tem preço. E por isso é que nós estamos nas ruas, servindo ao povo brasileiro como servidores públicos. E isso para mim é fundamental, porque eu assisti em tempos pretéritos aqueles que se serviam do país. Nós não, presidente. Nós, como servidores públicos, nós servimos ao povo brasileiro e é assim que nós temos nos comportado. E por isso tenho muito orgulho de pertencer a este governo. Nós já temos, senhor presidente, um legado, mas é um até logo, é um até breve. Eu quero agradecer muito à equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional e a todas as suas colegadas que fizeram o possível termos esse legado para apresentar à nação brasileira sobre o seu comando, presidente. Eu concluo dizendo que mais do que nunca, ontem, Tarcísio, nós fizemos uma luta de modais. Descemos no aeroporto de Parnamirim, de avião, fomos de carro até as motocicletas, de motocicleta nós fomos até os cavalos, de cavalos nós fomos até o palco, em seguida pegamos um trem, do trem voltamos um avião, em seguida ficamos ali, só faltou nadar, né, presidente? Mas foi uma luta de modais e assim tem sido essa saga pelo Brasil, porque o presidente, esse presidente, ele não se esconde. Esse presidente, ele não fica no gabinete. Esse presidente, ele fica ao lado do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Deus te abençoe e Deus abençoe o Brasil. Ouviremos nesse instante o ministro do Turismo, Gilson Machado. Muito bom dia a todos. O Brasil está condenado. Está condenado a dar certo por causa desse time aqui. Não tem quem dê volta mais nisso. Assumiu o Ministério do Turismo no pior momento da história que o ministro podia assumir. E vivi esses anos a maior experiência da minha vida. E quis Deus que fosse justamente ao lado do maior presidente da história desse país, Jair Messias Bolsonaro. A minha farda não é essa aqui não. O general Ramos chegou logo tirando onda da minha cara. Você não é você com esse paletó. É verdade, general. Foram 178 municípios em quase 500 dias, com entregas, com realizações. E eu digo isso porque o trabalho faz parte desse governo. Muitas vezes, muita gente até me chama de bajulador do presidente, de querer ser agradável. Mas, pelo contrário, eu nunca me escondi da verdade. Nem para ele, nem para ninguém. Nunca omiti. E doesse quem doesse. Jair Messias Bolsonaro não é o melhor presidente do Brasil, porque eu estou dizendo não. Ele é o melhor presidente do Brasil porque ele é o presidente que mais entregou grandes ações para todos os brasileiros. Obras e realizações em tão pouco tempo. É o maior presidente do Brasil porque em 3 anos e 3 meses, mesmo com tantos desafios que nós tivemos, vou dar um exemplo. Quando estava tudo caminhando para dar certo, logo no começo do governo, aí veio o desastre de Brumadinho. Nossa Senhora. Conseguimos superar. Aí veio a tragédia do óleo no Nordeste. Conseguimos superar. Aí veio a Covid. Meu Deus do céu. Sem falar que vieram traições, punhaladas pelas costas, que eu não vou citar porque não merecem ser citados. Depois de tudo isso, quando estava chegando ao fim, aí veio a Ômicron. Navios de cruzeiro, todos aqui na temporada, somos obrigados a suspender por enquanto. Prejuízo bíblico. E aí depois veio a guerra. Nunca está tão difícil que pudesse piorar. E apesar de tudo isso, presidente Bolsonaro, só no turismo, o senhor gerou, no mês de fevereiro,
das 328 mil carteiras assinadas do Brasil, diga-se de passagem, que se esperavam 200 mil, né, ministro Onyx? Foram 150 mil a mais. Do turismo foram 150 mil, setor do turismo e serviços. Quando todo mundo esperava um PIB do Brasil de 2%, nós tivemos 4,5%, o turismo cresceu 12,5%, Carlos Melles. O presidente Bolsonaro, apesar de tudo isso, nunca se acovardou, enfrentou de frente, esteve presente em todos os momentos. Quando todo mundo estava em casa com medo da doença, ele estava aqui, perto das pessoas e com as respostas prontas para o que se precisava. Procurei fazer o mesmo, rodei o país, tirei a bunda da cadeira e comi muita poeira pela estrada. Mas eu não sou ministro do ar-condicionado. E como nordestino, tocador de sanfona, só eu sei o que é viver no calor de uma estrada e numa poeira. E buscando soluções e trazendo os problemas para Marcelo Queiroga, como a gente já trouxe várias vezes de outros ministérios, transversalidade, enfim, com entrega geral para o nosso país. Fizemos entregas no Ministério que permanecerão para sempre. Por exemplo, Organização Mundial do Turismo aqui no Brasil, 3.200 obras que ninguém nem sonhava que tinha. Acessibilidade, inclusão. O Brasil entrou na Organização Mundial do Turismo porque a primeira-dama Michele Bolsonaro faz questão de colocar a inclusão à frente de tudo. Enquanto o mundo estava patinando, fazendo isso, nós estávamos patinando nesse quesito. E nós conseguimos sim entrar, presidente, primeira-dama. E agora, ontem, no apagar das luzes, como é que ninguém pensou nisso antes? Teve que vir um doido sanfoneiro pensar nisso. Porque a gente fez o acordo com a Caixa, porque a gente pensa fora da Caixa. E abrimos o turismo consignado para funcionários públicos, para aposentados e para os portadores de cartões da Caixa Econômica, que vão incluir mais de 30 milhões de pessoas no turismo agora, podendo receber descontado até 30% do salário, do seu salário. Dificilmente o Brasil tenha visto o Ministério do Turismo tão forte, tão atuante, que não tivesse sido usado como moeda de troca, como foi por outros governos. E, por exemplo, todas as entregas que nós fizemos, os 12,5% do PIB, tudo isso com o apoio do presidente Bolsonaro. O presidente da liberdade, que não negocia seus valores, seu princípio e sua coerência. O presidente que luta pela liberdade, firma minha cara de novo, que luta pela liberdade de vocês, imprensa. Só escute as declarações que outros pré-candidatos estão dizendo por aí. Tem mais de 9 dizendo que vai regular a imprensa. Então aproveitem enquanto os senhores são livres. Presidente, que não quer mais ser dominado pela corrupção, está tirando o nosso Brasil, salvando das amarras da corrupção. O Brasil não quer mais pagar imposto para bancar sindicatos e sindicalistas. O Brasil não quer mais ser dominado pelas invasões de terra e pela baderna. O tempo do turismo sexual acabou. O tempo do fim das famílias, da defesa da legalização do aborto e das drogas ficou definitivamente para trás. O presidente Bolsonaro veio para Brasília, não para andar de camburão, mas para trabalhar por todos nós e acabar com a corrupção. Muito obrigado, estamos juntos. Grande abraço. Para uso da palavra, o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Bom dia a todos, cumprimento a todos, dia muito especial. Presidente, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos de idade. Eu era eletricista aprendiz. Naquela época eu falava assim para o pessoal que eu queria ser piloto. Eles falavam para mim, isso aqui é impossível para você, isso é só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Aquele dia eu cheguei em casa, a dona Zuleika, minha mãe, tinha os olhos azuis, assim, ela olhou bem para mim e falou assim, olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida. Eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe
persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acreditei naquilo, fiz a minha carreira, vim para cá, né? Vim para cá. Vim para cá, eu acho que eu trouxe essa ideia para dentro do Ministério. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações sempre faz mais do que esperam da gente. Isso é importante. Aliás, a nossa missão lá do Ministério é produzir conhecimento, produzir riquezas para o Brasil, contribuir com a qualidade de vida de todos os brasileiros. E isso a gente tem feito ao longo desses 3 anos e 3 meses. Eu lembro que eu estava aqui no primeiro dia do governo, né, participando lá, nós fizemos aquela foto aqui, e desde lá nós temos feito exatamente isso dentro do Ministério. E a gente tem tido muitas, mas muitas realizações que transformaram, de certa forma, a ciência, tecnologias e inovações do país. Resolvemos problemas aí de décadas, né? Alguns exemplos assim, 36 anos para os quilombolas terem o título de terra lá em Alcântara, feito graças ao Comando Aeronáutica, junto conosco lá com a Agência Espacial Brasileira. 34 anos para termos uma Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, feito. 20 anos para a gente ter o nosso Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado e aprovado no Congresso Nacional, que permite a utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara, feito. 15 anos, comunidade científica esperando para ter um Instituto Nacional do Mar, feito. 13 anos, esperando para que nós pudéssemos participar do CERN, né, que é um acelerador de partículas lá na Europa, o maior deles do planeta, né, feito. Muitas coisas foram feitas ao longo desse caminho. Nas comunicações também, que eu não tinha nas comunicações, 6 anos esperando para transformar de regime de concessão para autorização para as telecomunicações, né, realizado, feito. E coisas que são históricas, vamos dizer assim, né, por exemplo, o Nióbio, ele nunca foi vice-presidente, né? O pessoal falava que o Nióbio ia ser vice-presidente. Mas hoje nós temos a melhor tecnologia de nióbio do planeta. Nós temos a maior usina de grafeno da América Latina. Nós temos o projeto SALA, Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, agora com a implantação de 50 laboratórios de pesquisas dentro da Amazônia. Nós cuidamos da Amazônia, sem dúvida nenhuma. Nós temos o problema, vamos dizer assim, do orçamento equacionado. Hoje nós temos o FNDCT, que nos permite investimentos da maneira como deve ser feito no sistema de ciência, tecnologia e inovação, o que levou todos os países que hoje são desenvolvidos a serem desenvolvidos. E o Brasil segue por esse mesmo caminho. Nós temos já a construção do laboratório de nível de biossegurança 4, anexado ao Sirius, um acelerador de partículas de geração 4, né? Um dos mais avançados do planeta, já em construção. Primeiro laboratório de nível de biossegurança 4 da América Latina e conectado ao Sirius vai ser uma instalação única do planeta. Isso é Brasil, isso é ciência do Brasil. E o que mais? Nós estamos no bicentenário da independência. A partir desse ano, o Brasil passa a ser independente, desde o conceito até a produção de vacinas nacionais. Não só para a Covid, mas também para as próximas pandemias, para doenças negligenciadas como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e assim por diante. Vacinas com tecnologias nacionais, feitas por cientistas nacionais, com insumo farmacêutico nacional, e a aplicação que nós já fazemos muito bem aqui no Brasil. Isso é ciência, isso é Brasil, e isso é um legado para a história do Brasil, do governo Jair Bolsonaro. Para aqueles que não conhecem as coisas do Ministério, não vou continuar a falar aqui, basta entrar no site lá. Vou fazer a minha última propaganda do site aqui, gov.br/MCTI, dá uma olhadinha lá para ter certeza, né, de quanta coisa tem sido feita. Mas isso não é feito sozinho, obviamente. Eu queria agradecer muito, né, a muitas pessoas aqui. Mas vou começar agradecendo principalmente a Deus. É importante isso por ter me dado, ao longo de todo esse caminho, né, vamos dizer assim, todos os desafios, muitos desafios, grandes desafios, mas também todas as ferramentas e as competências para vencer cada um desses desafios. Quero agradecer também a minha família, né, por ter me dado apoio durante esse tempo todo, né, e por, vamos dizer, viver muitas vezes longe de mim, né, enquanto eu procurava o meu propósito e realizava o meu propósito de vida, que é o servir o Brasil. Né, eu tenho feito isso ao longo de muito tempo. Presidente Jair Bolsonaro, obrigado aí por todo o apoio, obrigado pela confiança e
por lembrar de mim. Nunca ninguém lembrou, eu estava lá trabalhando, né, na NASA, nunca ninguém tinha lembrado. Foi o primeiro que falou assim, pô, você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia. Isso foi em março de 2018, né? Ele falou assim, você vai ser, eu lembro até tem gravado isso aí no YouTube, né, você vai ser o ministro. E aquele momento ali foi muito importante, né? E desde lá a gente tem trabalhado junto. Aliás, a gente tem trabalhado junto, né? Tem desde 2001, né? Talvez o presidente nem se lembre, mas o apoio à Estação Espacial Internacional que foi dado pelo deputado Jair Bolsonaro, então na época lá. Queria agradecer a todos os meus secretários, a todos os servidores do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, não só aqui em Brasília, mas também em todas as unidades vinculadas, que são 28, espalhados pelo Brasil, né? Tudo foi feito porque vocês apoiaram em cada momento. Queria agradecer à comunidade científica, ao setor empresarial, que sempre apoiou, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, assim como o Congresso Nacional, que, independente de partido, sempre apoiou também as causas da ciência do Brasil, por entender a importância disso como, a partir dali, uma caixa de ferramentas que ajuda a todas as outras áreas, para o desenvolvimento de todas as outras áreas. Eu queria agradecer a todos os brasileiros, né, que têm apoiado e tanto a ciência do Brasil, e têm falado e têm trabalhado junto conosco e acredita no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Isso tem sido muito importante. Nós queríamos agradecer também ao Paulo Alvim, que está aqui, que vai me substituir, né, durante esse período. E o Paulo tem sido, desde o começo lá do Ministério, né, o braço direito, braço esquerdo. Muita gente conhece o Paulo aí de muitos, principalmente do setor empresarial, extremamente respeitado, 40 anos de trabalho pelo Brasil nesse setor. Tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho no Ministério, Paulo. Eu fico tranquilo de deixar o Ministério com ele, depois de tanto trabalho, tenho certeza que ele vai manter tudo e vai melhorar ainda o que já foi feito. Agora começa uma nova fase, né? Uma nova fase na minha vida, sempre servindo o país, né? Eu já servi o país como piloto de combate, como piloto de testes, como astronauta, como ministro, e agora começa uma nova fase para servir o nosso país. E é interessante que hoje, dia 31 de março, por coincidência, no dia 31 de março de 2006, eu estava chegando na Estação Espacial Internacional para começar uma missão pelo Brasil, para representar o Brasil. É interessante como as coincidências na vida acontecem, né? E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de olhar para a Terra, ver essa terra azul, maravilhosa da gente. Às vezes as pessoas perguntam, qual foi a primeira coisa que você lembrou quando chegou lá? Sabe qual foi a primeira coisa? Lá atrás, em Bauru, quando eu falava para os meus amigos que eu queria ser piloto, eles falaram que era impossível. E a dona Zuleika, com os olhos azuis, da cor da terra, falando assim para mim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. É isso que eu espero do nosso país, né? Contem comigo. Eu estarei sempre, né, junto com cada um de vocês, sempre junto com o presidente Bolsonaro, que transformou o nosso país e está transformando e vai transformar ainda mais o nosso país para ser o país que todos nós sonhamos. E a gente vai continuar a lutar pelo Brasil e pelos brasileiros. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Cidadania, João Roma. Política não é profissão, política é vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado do Senhor. Cada um de nós que está aqui tem um propósito muito claro de dedicação ao nosso povo mais necessitado. Não sabia como era chegar à posição de ministro. Deus quer, o homem sonha, e a obra nasce. Essa frase eu ouvi muitas vezes de Joaquim Francisco, o ex-governador que tanto me inspirou na vida pública. E a ele, a homenagem a todos os meus antepassados, do padre Roma, ao general Brei Lima, ao meu avô João Roma, o meu pai Joca e a minha mãe Gracinha, que viu o filho chegar a ser ministro. E foi numa reunião de ministros que eu recebi a notícia de sua morte. Lembro, há um ano atrás, quando tomei posse, da sua alegria, quando eu fiz referência a ela e agradeci por todo o ensinamento e ao exemplo que ela me deu pelo gosto ao trabalho. E naquele dia da posse, quando eu falei por ela no telefone, ela disse, parabéns, meu filho,
Essa é sua vocação. Você nasceu para isso. Quero com isso agradecer a todos os colaboradores do Ministério da Cidadania, a toda a equipe do governo Bolsonaro, pela acolhida, pelo incentivo, a todos os meus colegas congressistas, porque sim, sou deputado federal com muito orgulho e prezo por jamais decepcionar o povo baiano que me trouxe a Brasília para ser a voz dos mais necessitados. Agradeço em especial ao presidente Bolsonaro. Saibam que eu não sou destemido, pelo contrário, temos muito medo, mas a coragem é virtude de superar os nossos medos. Não sabia como era trabalhar com o presidente Bolsonaro, mas graças a Deus fui muito bem acolhido. Obrigado, presidente, pelo seu bom humor e, sobretudo, pela clareza de propósitos. Esse é um governo que transparece os seus propósitos em luta pelos mais necessitados. Na minha primeira conversa, o presidente disse: Roma, faça o que é certo, mas faça de tudo pelos mais necessitados. E é com isso estampado em cada momento que nós estamos, sim, fazendo a diferença no nosso Brasil. O governo Bolsonaro tem uma gênese e chegou aqui realmente para arrepiar os cabelos, mexer nas placas tectônicas e fazer com que o nosso Brasil, que esse ano comemora os 200 anos da sua independência, consolide, sim, o seu marco de cidadania, superando questões históricas da nossa civilização, como a nossa emancipação no Nordeste, Marinho, que nos emocionou tanto naquele 9 de fevereiro de ver as águas chegando e a transposição acontecendo, para deixar de ser uma ladainha e ser uma realidade para o nosso povo sofrido. Fazer avanços como a questão da superação da fome no Brasil. Quando o PT chegou ao poder, o projeto social dele não era o Bolsa Família, era o Fome Zero. Tanto que batizaram esse ministério que eu assumi, o Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, como o Ministério do Combate à Fome. Eles falharam. E nós estamos aqui cravando um caminho fundamental para a gente supere um dilema que não é apenas do governo nem do Estado brasileiro, mas da nossa sociedade. Porque nenhum brasileiro pode dormir tranquilo enquanto tiver um brasileiro que não consegue dormir porque a barriga está roncando. Nós, sem dúvida nenhuma, estamos fazendo esse marco, porque Bolsonaro não quer cidadão brasileiro dependente do Estado brasileiro. Ele quer que o Estado esteja de mãos dadas com o cidadão e não vai permitir que nada nem ninguém queira dividir a nossa pátria. O que nós colocamos foram setores que fazem parte da nossa sociedade para ser parceiros nessa grande jornada. O setor produtivo, porque sim, nós temos muito orgulho da nossa vocação para o agro, ministra Tereza. E o agro tem que ser parceiro da superação da fome do Brasil. E foi com isso que nós estruturamos o Brasil Fraterno. Primeira-dama Michele Bolsonaro, que esteve logo na primeira missão, lá em Aparecida do Norte, terra da nossa padroeira. E obrigado também pelas palavras na reunião de Comunidade Solidária, uma semana após de minha mãe falecer, que confortou tanto o meu coração. É esse tipo de sintonia que esse governo oferece para o povo brasileiro. Clareza de propósitos e uma sociedade de mãos dadas. Diziam que Bolsonaro ia acabar com o programa social. Bolsonaro transformou o projeto social. Mudou do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, fazendo com que fossem triplicados os recursos para a transferência de renda aos brasileiros mais necessitados. Mas mais do que isso, conseguimos zerar a fila do programa que tantos criticaram e muitos se utilizavam para deixar o cidadão como pedinte de uma benesse do Estado brasileiro. E hoje nós temos um programa que é sim emancipador. Porque quem está no programa social hoje e consegue um emprego com carteira assinada, além de ter garantia de ficar mais 2 anos no programa, ainda recebe mais R$200 como estímulo à superação da pobreza. Esse ministério grandioso tem muitas pautas.
Uma delas, meu caro amigo Anderson, que fez sua parte reprimindo o crime organizado, é cuidar justamente dos dependentes químicos. Uma pauta que corrói a família brasileira. E é no governo Bolsonaro que nós conseguimos trazer as comunidades terapêuticas para exercer um importante papel para poder salvar a família brasileira de um inimigo traiçoeiro que a corrói cada dia. Esse é o Ministério dos Esportes. E no ano passado, com muito orgulho, representamos o governo nas Olimpíadas em Tóquio. Essa Olimpíada que nós conquistamos, General Heleno, o maior número de medalhas nas Olimpíadas e Paralimpíadas, mas tivemos outros recordes, como ter batido o recorde na concessão de Bolsa Pod e Bolsa Atleta, como ter zerado a fila das prestações de contas do Programa de Incentivo ao Esporte e ter entregue obras de infraestrutura, investindo sim no esporte de base para que sempre o cidadão brasileiro possa se orgulhar dos nossos talentos. Esse é o ministério que pode sim avançar na superação da fome no Brasil, de forma sinérgica com a agricultura, colocando de mãos dadas uma sociedade que tem sim todo o poder para estar cada vez mais exercendo sua solidariedade. Solidariedade não é apenas transferência de dinheiro para os mais necessitados, é empatia, e isso não nos faltará. Não vai ser por falta de um sorriso, de um tchauzinho, de um abraço, de um brilho no olho, que o cidadão brasileiro vai deixar de ser acolhido para o nosso Estado. E essa também é nossa missão. Como dizia o poeta caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Estamos no caminho certo, presidente Bolsonaro. E mais uma vez, agradeço a cada um que de forma singela nos encorajou a superar dilemas históricos, enfrentamentos com a área econômica, legítimos, porque desde o início eu disse que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. E de forma responsável no quesito fiscal, não nos furtamos ao feito de entregar sim um Estado ao lado do cidadão. Queremos uma sociedade de mãos dadas e isso não nos curvaremos. Quero dizer também que permanece um tenente na sua equipe, presidente Bolsonaro, para que um capitão continue tendo subordinado. Parabéns, Ronaldo Bento. Você também orgulha a toda a força policial do nosso país, em especial a Polícia Federal, e saberá conduzir a nossa equipe com todo esmero, para que cada vez mais a ação do Estado brasileiro cumpra a máxima dita pelo presidente Bolsonaro: menos Brasília e mais Brasil. Muito obrigado. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, nossa primeira-dama Michele, saudar a todas as mulheres aqui presentes, na figura da minha esposa Denise Lorenzoni, que me honra com a sua presença. E eu queria aqui também saudar todos os parlamentares na figura do senador Daniel Silveira, saudar todos os congressistas. Desculpe, deputado Daniel Silveira. Mas quem sabe essas palavras poderão ser proféticas. Queria, nesse momento, presidente, encontrar aqui o que eu separei hoje de manhã, que na verdade diz o seguinte: graças ao Senhor meu Deus, que me conduz e que me capacitou para entregar esse ministério, o ministério para transformar e para realizar. Essa palavra, ela é muito importante porque ela mostra que todos nós aqui, os meus colegas ministros, que nesse momento estão saindo do governo, mas não estão saindo do projeto, ministra Damares. Não estão saindo do propósito de transformar o Brasil. Eu quero lembrar 3 episódios. O primeiro deles, ainda ao lado de Flávio, Carlos e Eduardo, quando chegamos na Coreia em fevereiro de 2018, Michel. E o presidente da Federação das Indústrias da Coreia era dono do maior e melhor hotel coreano, 6 estrelas para fora, e ofereceu
através da Embaixada do Brasil, a suíte presidencial José Carlos Oliveira, servidor de carreira há 38 anos do INSS e futuro ministro do Trabalho e da Previdência. Ofereceu ao então candidato Jair Bolsonaro a suíte presidencial. E sabe o que o então candidato disse? Eu não sou presidente, eu sou um deputado que tem um sonho e um propósito, e eu vou ficar onde eu estou. Foi a primeira autoridade estrangeira na história da Coreia que negou o convite. E ali eu disse, este homem, ele não é apenas um parlamentar que sonha em ser presidente, este homem será o presidente do Brasil. Caráter, Jorge. Que o teu pai, que o Pedro, e que todos nós conhecemos. 1.241 dias, presidente. Desde o dia 5 de novembro de 2018, quando iniciamos a caminhada para aqui chegar. Foram várias camisetas. 1.241 dias. Não, 1.241 dias foi o dia que eu assumi o Ministério Extraordinário da Transição. E por que isso? Porque por ordem sua, junto com o Jorge, ministro Jorge, com o Pedro e todo um time que se formou sob a orientação e a sabedoria do general Heleno, general Floriano, nós fomos construindo, cadê o Célio? Nós fomos construindo um governo que nascia da esperança dos brasileiros. E aí, nós vimos o princípio. E agora vamos ver a coragem. Fomos avançando no ano de 2019, reformas, transformações no Estado brasileiro. E em 2020, para ser preciso, no dia 20 de março, eu não esqueço isso, o presidente Bolsonaro declarou que tinha que ter equilíbrio para cuidar da pandemia, cuidando da saúde, cuidando dos empregos, ministro Bruno Bianco. Todo mundo dizia, tranca tudo, fica em casa. Ele não, ele foi para o Chaparral, eu fui com ele. Ele foi, Hélio, ao encontro da população para entender, pedindo licença para abrir geladeira na casa das pessoas. E ali, graças à coragem, ao destemor, ele enfrentou a lógica que o mundo todo seguiu e se ferrou. Não há na América Latina nenhum país com resultado de recuperação sanitária e econômica como o Brasil. Não há nenhum país europeu que tenha recuperação sanitária e econômica como o Brasil, ministro Quiroga. Podemos ser comparados com a forte Alemanha, a poderosa Inglaterra, a França que nos agride tanto, os Estados Unidos, o Canadá e o Japão. Ninguém ganha do Brasil. Sabe por quê? Porque nós tínhamos um presidente que não perdeu o rumo, tinha coragem pessoal e entre o que era fácil e o que é difícil, escolheu o difícil, porque difícil era ficar ao lado do seu povo. Quando eu preparei esses curtos 3 minutos, presidente, eu vou para o encerramento, a minha equipe pediu para mim não lembrar isso, que eu vou lembrar agora. Porque o meu coração, quem manda nele é Deus. E eu sou obrigado a lembrar isso. Porque isso faz a diferença e mostra por que o Brasil é diferente. Algumas madrugadas atrás, eu mandei para o senhor a delação do todo-poderoso Antônio Palocci. E lá ele dizia que ao final do segundo mandato, o ex-presidente Lula resolveu fazer o seu pé de meia e 330 milhões de reais da Odebrecht foram transferidos para o ex-presidente. Além disso, o famoso triplex e o sítio. E ele dizia
que eu pessoalmente, Palocci, entregava maços de 50 e 100 mil reais no gabinete presidencial. Está lá, escrito para quem quiser ver. Eu não sei se eu vou aguentar. Posso me emocionar. Porque convivo com o presidente Jair Bolsonaro nesse projeto desde abril de 2017. E desafio, e sei que todos os nossos ministros são testemunha. Nunca pediu nada de errado. Um palito de fósforo, algo inadequado, algo que não fosse rigorosamente correto e legal. Exemplo, caráter, virtude. Essa é a diferença do homem que governa o Brasil hoje para aqueles que governaram no passado. Presidente, tu sabes da minha lealdade. Sabes que poderia pedir muitas coisas a esse teu amigo e irmão de muitas batalhas. Mas nunca. O meu testemunho é o mesmo do Tarcísio, do Marcos Pontes, de todos. Sempre com correção e sempre nos desafiando a servir o nosso país. Por isso, presidente, eu quero aqui pedir a todos os cristãos que estão aqui, porque tudo isso tem a mão e o trabalho humano, mas tem o poder do Deus que nós queremos. Que nós possamos nos pôr de pé e fazer uma oração para esse homem e para essa mulher que ajudaram ao Brasil ser transformado e que devem ser fortalecidos nesse propósito. Levante sua mão direita. Amado Deus, amado Senhor, nós pedimos para que tu levante o seu rosto, para que faça resplandecer sobre Jair Bolsonaro e Michele a sua proteção, a sua bênção de saúde, de cuidado e de amor. Os guia e os capacita para continuar a proteger e guardar esse admirável país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e este país é teu, e nós somos, a começar pelo presidente e a sua esposa, teus servos. Amém. Obrigado, presidente. Ouviremos agora a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Bom dia a todos. Prometo que eu vou cumprir o script. 3 minutos, presidente. Quero cumprimentar aqui os colegas que ora deixam os ministérios e aqueles que chegam para assumir esses desafios que tivemos e estamos aqui desde o início do governo do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, presidente, pela sua confiança. Me entregou a missão de liderar um ministério importante, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No seu governo, o MAPA ganhou ainda mais força ao incorporar o INCRA, o Serviço Florestal Brasileiro, a agricultura familiar, a pesca. O ministério ficou gigante. Agradeço também, presidente, pela indicação do secretário Marcos Montes, nosso em breve futuro ministro da Agricultura, que dará continuidade às políticas que ele também ajudou a implementar nesse ministério. Vejo isso como um reconhecimento de que estamos no caminho certo. Presidente, as entregas são enormes no ministério, mas eu não vou aqui citar essas entregas. Eu acho que os números do agro mostram o que as políticas que juntos, sobre o seu comando, sem interferência, sem nunca ter pedido nada, só dito, faça a coisa certa, e os apoios que sempre me deu nos momentos de decisão. Muito obrigado, presidente, muito obrigado mesmo. Nesse período, com a pandemia do Covid, o agronegócio foi colocado à prova, se adaptou,
criou protocolos para permitir a manutenção dos serviços, a produção, a comercialização dos produtos. E ciente da importância do abastecimento, esse governo protegeu essa atividade. E o setor, presidente, não decepcionou. Diferentemente do ocorrido em outros países, conseguimos manter as prateleiras dos supermercados totalmente abastecidas e cumprimos a missão de fornecer alimento para mais de 150 países mundo afora. Minhas amigas, meus amigos, o MAPA trabalha com foco em 5 milhões de produtores rurais, que integram a cadeia produtiva com responsabilidade de garantir o abastecimento de alimentos, fibras e biocombustíveis para 213 milhões de brasileiros. 5 milhões para garantir a estabilidade e o abastecimento de 213 milhões de brasileiros. Somos ainda os maiores exportadores líquidos de produtos agrícolas no mundo. Somos uma potência agroambiental porque somos baseados na vocação natural do nosso país, na ciência e no trabalho duro dos nossos produtores. Os produtores, presidente, são verdadeiros heróis, resilientes face às adversidades de todas as ordens, geram renda e emprego. Finalmente, diante da pandemia e do conflito da Ucrânia, a sociedade começa a reconhecer o papel fundamental do agro na preservação da economia e do processo de desenvolvimento sustentável. Vivemos um momento da maior gravidade e, recentemente, levamos ao debate internacional o tema da garantia da segurança alimentar global, frente ao cenário do conflito da Ucrânia e das decorrentes sanções e limitações ao comércio. Presidente Bolsonaro, na nossa gestão, priorizamos o agricultor familiar. Quem diria? Não acreditavam, mas o presidente priorizou a agricultura familiar como eixo do nosso governo. A agricultura é uma só e devemos apoiar aqueles que mais precisam. Destinamos valores recordes aos financiamentos do PRONAF e para esse público não faltaram recursos. Entregamos, presidente, mais de 340 mil títulos de regularização fundiária em todo o Brasil e até agora, mas pode ter certeza que poderemos chegar a 500 mil até o final deste ano. Com os documentos, com crédito adequado e assistência técnica, pequenos produtores contribuem para que o Brasil aumente ainda mais a sua importância como uma potência agrícola. Em outra vertente da consolidação do agronegócio, tivemos sucesso na abertura de mais de 200 mercados entre destinos e produtos. Construímos um plano que garante a atuação coordenada entre governo federal e estaduais para a plena implementação do Código Florestal, criando condições para que a agricultura brasileira siga produzindo e preservando. Foram muitas entregas, fortalecimento do seguro rural, o cadastro ambiental, modernização da defesa agropecuária, estímulo à inovação, inclusive financeira. Enfim, saio com a sensação do dever cumprido. Fizemos uma grande revisão de todas as normas já editadas pelo Ministério. Iniciamos a implementação de um plano de transformação digital. Temos um Ministério hoje mais leve, preparado para apoiar a agropecuária do nosso país. Ainda muito a ser feito, mas tenho certeza que Marcos Montes responderá a esses desafios com muito sucesso. Quero, por último, agradecer a parceria que tive sempre com os senadores, deputados, a minha equipe, que sempre me apoiou, a minha família, meu marido Caio, pelos muitos dias e noites fora de casa, e agradecer a cada um de vocês por todo o apoio que tive nesse período.
Presidente, como disse a nossa ministra Flávia, só estou do lado de lá da rua. Conte comigo. Para uso da palavra, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama. Bom dia, senhores ministros, parlamentares, senhoras e senhores. Difícil estar aqui, presidente. Normalmente eu sei o que falar e hoje eu não tenho a menor noção, a menor ideia. E estar aqui hoje significa entrar, mergulhar no túnel do tempo. Lembrar do meu pai, que gastava horas conversando comigo, me incentivando a entrar para o Exército, e ele era um civil, me incentivando a fazer o IME, que ele acreditava na engenharia do Instituto. Que saudade do meu velho, que não está mais aqui. Que sentimento esquisito essa tal de saudade. Mal que é bem. Dor que não dói. Tristeza que sorri dentro da gente. Eu devo muito ao meu pai. Devo muito ao joelho dobrado da minha mãe. Fui para o IME, lá eu aprendi a engenharia. E que maravilha de escolas as Forças Armadas têm. São grandes casas de ferramenta. O Brasil precisava conhecer e valorizar mais isso. Me deu formação. Mas mais do que formação técnica, as Forças Armadas têm escolas de brasilidade. A gente aprende o patriotismo, a gente aprende a amar o Brasil. General Heleno. Formação que foi complementada nos batalhões de construção, os batalhões de engenharia da vida, nas unidades do Nordeste, da Amazônia, no Haiti. E eis que veio o dia que eu fui apresentado ao presidente Bolsonaro na transição, e vários amigos me ajudaram nisso, Jorge, Wagner, Tereza, Vitor Hugo, Miller. E de repente o presidente, numa conversa, disse: posso tuitar? Não sei porquê, mas ele acreditou. E aí tem uma questão muito forte do presidente Bolsonaro. Qualquer outro presidente que tivesse sido eleito em 2018, qualquer um, sem sombra de dúvida, uma pessoa com meu perfil, com meu currículo, não seria ministro. Nessa ocasião me ajudaram Marcelo, General Ramos, e a quem eu devo muito também. Eu não teria sido ministro se fosse outro presidente da República, porque a lógica, a cultura era outra. Quem investiu nos técnicos foi o presidente. E investir nos técnicos demanda muita coragem. Continuando esse mergulho no tempo, essa volta no tempo, essa viagem ao passado, como não lembrar dos primeiros pedidos do presidente? Vamos aliviar a vida do cidadão, vamos tornar a vida do cidadão mais fácil. Vamos mexer na carteira de motorista, vamos olhar para aquele cara, para o caminhoneiro, para o motoboy, para o mototaxista, para o taxista, que a carteira de trabalho dele é a carteira de motorista. Vamos pensar nos mais simples. Tarcísio, vamos acabar... Tarcísio não, porque ele nunca me chamou de Tarcísio, me chama de Capita. Vamos acabar com as obras que ficaram para trás, que o cidadão não merece isso. Vamos olhar para a cabotagem, vamos olhar para as ferrovias. E a gente começou a viajar o Brasil entregando obras. Não tem emoção maior do que entregar uma BR-163. Todo mundo se acostumou a ver atoleiro todos os anos. Não tem mais atoleiro. A safra não fica mais parada, Tereza. Lá na BR-163, no Pará, que o escoamento se dá no momento de chuva. A gente vê a emoção das pessoas que receberam a ponte do Abunã, ou a ponte de Santa Filomena, ou a duplicação da 116, Rio Grande do Sul. E eu me lembro de um jornalista que perguntou para o presidente Bolsonaro, na inauguração de um trecho grande de duplicação na 116, presidente, anos de obra e não tinha 1 quilômetro de duplicação entregue. O senhor chegou e está entregando, já tem 130 quilômetros de duplicação entregue. E o senhor respondeu, é só no petralhar que a gente entrega. É só cuidar do dinheiro, é só agir com seriedade. Quantas entregas? Se a gente mergulhar no presente, a gente vai ver agora um ministério muito mais digital,
muito menos burocrático, onde os serviços estão muito mais acessíveis, o ministério que entregou obras inacabadas, que fez uma série de concessões. Ontem a gente fez a primeira privatização portuária da nossa história. E a gente fechou com 84 leilões de concessão e já contratamos mais de 100 bilhões de reais de investimento. Ministério que mudou o marco da cabotagem, que está simplificando a aviação civil, que resgatou o transporte ferroviário. E esse é o presente. E o que a gente vai ter no futuro? A gente vai ter uma matriz de transportes muito mais equilibrada, com uma participação muito maior da navegação interior, da navegação de cabotagem, do transporte ferroviário, que vai dobrar de participação. Nós teremos uma oferta de transporte muito maior, com um custo muito mais baixo. O custo logístico deve reduzir o custo do frete em 30% a 40% nos próximos anos. E muita gente não sabe, mas a gente está conseguindo tirar grão do Mato Grosso e levar para a Ásia a preços mais baixos do que o produtor americano. E isso não acontecia. A gente vai ter uma matriz de transporte muito mais sustentável. Na pandemia, o agronegócio funcionou e a logística também, porque nós não paramos os transportes, e é por isso que os supermercados estiveram abastecidos. A logística funcionou, os portos funcionaram, as estradas funcionaram, as rodovias funcionaram, e as obras não pararam, porque imagina se as obras parassem. Imagina aquele canteiro da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, com 1.500 funcionários, e esses 1.500 funcionários sem emprego. Nós não permitimos que isso acontecesse. As obras prosseguiram. Elas foram entregues, as pessoas continuaram levando o pão para dentro de casa. Nos momentos de crise mais severas, nós tivemos um grande condutor, uma grande liderança, uma liderança forte que nos permitiu a superação dessas crises e a superação num caminho de responsabilidade fiscal, com resultados surpreendentes, num caminho de crescimento e num caminho de preservação de emprego. O Congresso apoiou muito, e nunca se aprovou tanta reforma importante. Reformas para o mercado que vão construir um futuro completamente diferente. O que está sendo plantado hoje é absolutamente distinto, diferente, e eu tenho certeza que o Brasil está vocacionado para ser grande. O Brasil está caminhando na direção da sua vocação. Tenho que fazer aqui vários agradecimentos. O primeiro a Deus, por ter dado força, sabedoria, oportunidade, saúde para enfrentar esses desafios, por ter dado tantas bênçãos, e às vezes a gente não sabe por que as bênçãos vêm. A bênção não vem do merecimento, a bênção vem da misericórdia, e Deus tem sido misericordioso conosco. Tenho que agradecer a minha família, a minha esposa Cristiane, que sempre cuidou de mim. Que me acompanhou lá no interior de Pernambuco, onde não tinha água, me acompanhou na Amazônia por 6 anos, que cuidou de mim quando eu tive câncer, que sempre apoiou minhas tomadas de decisão, até as mais loucas, né, presidente? Mas sempre esteve do meu lado. Quero agradecer a minha equipe do Ministério da Infraestrutura, a melhor equipe do mundo, a melhor equipe que aquele ministério já teve. Que é uma equipe criativa, resiliente, capaz de dar soluções para os problemas difíceis, capaz de inventar, uma equipe comprometida com o futuro do transporte, da logística, com o futuro do Brasil. Eu devo tudo a esse time, que é o melhor time que já passou pelo Ministério. E é um time que só existe porque a gente teve liberdade para trazer gente técnica, gente profissional, porque a gente tem um presidente corajoso. Agradeço aos companheiros de ministério, que foram muito bacanas esse tempo todo. Agradeço aos parlamentares e agradeço, sobretudo, ao presidente da República. Gente, eu estou no meu 3º governo seguido. E eu nunca vi um time de ministros tão conectado ao presidente, tão leal, tão devotado. Sabe por quê? Que o presidente passa para nós, e só quem está aqui dentro sabe disso, compromisso com o Brasil. O
presidente tem credenciais de líder. E é por isso que ele superou tantas crises e continua sendo o nosso presidente Bolsonaro. Continua forte, continua obstinado em transformar o Brasil, que é um cara que só tem um objetivo, ver um Brasil melhor. E é por isso que esse time faz tudo por ele. Esse time esteve com ele o tempo todo. Liderança. Eu não vi um presidente reunindo ministros, eu nunca vi um presidente hastear a bandeira. Eu vi pela primeira vez agora. Então a gente deve muito ao presidente, que montou, desses 3 governos que eu passei, a melhor equipe, com o melhor projeto, com os melhores propósitos. Então, presidente, parabéns. Muito obrigado por tudo. E para fechar, eu tenho que desejar, nem precisaria, mas sorte ao Marcelo Sampaio. Jovem talento, mais jovem ministro da infraestrutura da história. Cara extremamente preparado. Meu braço direito que construiu a sua trajetória acadêmica e profissional na área dos transportes, que está pronto para cumprir bem a missão e tenho certeza que vai dar um grande banho. E quando se questionava, o ministério vai ser ocupado por A, por B, o presidente dá mais uma demonstração. Não, meritocracia. São os técnicos que vão tomar conta do governo. Sucesso, Marcelo. Parabéns, presidente. O Brasil vai ser outro. Graças à sua condução, graças à sua liderança, graças à sua paixão pelo que faz e pelo país.